Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz, que é professor de Direito, é metafísico, é um agente transformador da sociedade e também coordenador do Grupo Cron. Tudo bem, Walter? Como está você? Tudo bem, graças a Deus. Como você está? Está tudo em paz? Melhor agora, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas estamos aqui firmes e fortes. Walter, hoje o tema são arquétipos do Halloween. Quer falar um pouquinho do tema? Vamos lá. Bem, é necessário falar desse tema nessa época, porque estamos Uhum. justamente na data que É é verdade. usual essa comemoração, essas brincadeiras com o Halloween. E Uhum. por que que são os arquétipos do Halloween? Porque aqui hoje nós não vamos dizer para as pessoas que nós aprovamos, reprovamos, gostamos ou não gostamos, ou é para fazer ou não é para fazer. Nós vamos explicar o que as pessoas recebem por ocasião dessa comemoração com esses arquétipos. Daí que nós vamos Uhum. falar um pouco de arquétipos e nós vamos falar do significado deles, e as pessoas escolhem o que elas querem fazer, Claro. e aí é uma decisão de cada um. Por isso, nós vamos trabalhar esse tema hoje, né? Arquétipo, nós vamos falar um pouco de arquétipos, e vamos falar do significado dos símbolos, dos principais símbolos utilizados no Halloween. Na verdade, o Halloween, ele tem 5 símbolos principais, 5 arquétipos principais, ele não é essa infinidade de coisas que as pessoas inventam, mas como é uma brincadeira, as pessoas começam com a criatividade, colocar uma série de outros arquétipos também, né, dentro da brincadeira, dentro dessa comemoração aí, a coisa se expande. Mas a origem não é tão grande assim. Então vamos lá, vamos falar sobre isso, que Então é vamos bom começar pessoas. perguntando para o nosso querido Walter aí o que é arquétipo, para o pessoal entender, né, Walter? Eu vou explicar de uma forma bastante simples, mas existem livros, Jung fala muito dos arquétipos, né? Uhum. Existem estudiosos do assunto, então quem tiver interesse de se aprofundar e aprender de fato o que são, ou estudar os arquétipos, isso é muito importante. Mas para falar assim de uma forma simples, inclusive explicar o que a gente vai falar hoje aqui, Uhum. arquétipo é qualquer desenho, qualquer representação gráfica referente a alguma figura. Tudo é arquétipo. Claro que os que escreveram livros sobre arquétipo dizem que existem só os arquétipos que eles classificaram lá, os arquétipos relacionados à figura de animais, figuras da Uhum. natureza. Então, o arquétipo da águia, o arquétipo do leão, o arquétipo da cobra, e por aí vai. Mas não, uma tatuagem é um arquétipo, um desenho é Uhum. um arquétipo na roupa, um desenho na roupa, tudo que representa uma inteligência, que vibra um tipo de consciência, um tipo de razão, um tipo de mensagem, é considerado um arquétipo. E os símbolos utilizados no Halloween nada mais são que arquétipos que emanam vibrações de determinada escala, né? Portanto, nós vamos falar hoje desses símbolos dentro dessa escala vibratória que é do Halloween. Ô, Walter, então como você explica um arquétipo tem força de transformação e influência na vida das pessoas? Todo, todo significado de um desenho emana uma vibração, impulsiona em você sentimento, emoção, é uma energia em impulsação, porque senão não teria significado. Se você olha para uma figura e ela não significa nada para você, ela não existe. Então, o Sim. arquétipo, ele representa isso dentro de você, né? Então, toda figura, né, representativa, ela tem uma força transformadora, que ela te Uhum. eleva, ela te equilibra, ou ela te joga para baixo, ou ela te derruba, né? Mesmo em questão de brincadeira, em questão de divertimento. Por quê? Porque o mundo da energia não tem a nossa moral. O que as pessoas não Uhum. podem ficar entendendo de uma forma ingênua que a forma quântica, que muitos nem sabem o que é, ou nem ainda admitem que é o ser humano é quântico. O que eu quero dizer com isso? Ele Uhum. consegue ver, em determinadas situações, principalmente sob o ponto de vista moral, várias formas de interpretação. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano comum,
brinca com esses significados dessas imagens e tudo mais, só que o seu subconsciente, a sua alma, né, o mundo das vibrações, não reconhece isso como uma brincadeira, reconhece isso como uma vibração. Não reconhece, não existe brincadeira no mundo do subconsciente humano, no mundo mental humano, tampouco no mundo da quarta dimensão, metafísico, no mundo das energias. Né? Energia elevada é energia elevada, vibração elevada é vibração elevada. Vibração baixa, densa, de morte, de destruição, representa exatamente isso. E o subconsciente, guardando esses elementos, tem as consequências depois, ou imediatas ou futuras. Pois é. Walter, e quais são os arquétipos aí do Halloween? Diz pra gente. A cor de laranja, a cor preta, a abóbora, a vela, o morcego, a bruxa e a vassoura. Esses são os principais arquétipos do Halloween. Né? Existe a inclusão de caveiras, de zumbis, de vampiros, de criaturas mortas, todas aquelas figuras, né, para chocar, do terror, do horror, né, para fazer brincadeira aí no dia do Halloween, mas os arquétipos principais da comemoração, na origem da cultura que trouxe o Halloween, é praticamente esse, o preto, o laranja, a abóbora, a vela, o morcego, a bruxa e a vassoura, né, que são os principais, que são, né, o carro-chefe dessa comemoração, que é de origem céltica, data do século IX, e foi, inclusive, muito difundida, né, e tem origem irlandesa, né, isso foi bastante praticado na Irlanda, levado para os Estados Unidos, e posteriormente se espalhou pelo mundo de acordo aí com influências, né, com influências que acabaram espalhando, né, essa comemoração aí. E, Walter, por que se comemora no Brasil essa data? E em que ela tem algo a ver com a nossa cultura? O que ela tem a ver com a nossa cultura? Halloween não tem absolutamente nada a ver com a cultura do Brasil, do brasileiro. Aqui não tem nada, absolutamente nada de brasileiro, nada. O Halloween, como eu já disse, né, ele vem de origem irlandesa, né, se espalhou na Europa com uma comemoração, foi levada aos Estados Unidos, e quem trouxe o Halloween para o Brasil foram as escolas de inglês na década de 80, para fazer graça, para promover a língua inglesa, para deixar o jovem interessado, né, no aprendizado do inglês. Eles puxaram essa comemoração para cá, né, como o 30 de outubro não é uma data ocupada por alguma coisa relevante aqui no Brasil em termos de comemoração, então trouxeram isso, viram que isso atraía, né, as crianças, os jovens para as escolas de inglês, e os adultos também entraram na vibe. Resultado, isso se colocou aqui como uma comemoração, e hoje ainda é uma comemoração elitizada, não é todo mundo, não é o Brasil inteiro que absorve essa ideia do Halloween, ou comemora isso, ou brinca isso, né? Isso está muito sectarizado, né? Ainda está, isso não é todos que... Só que, quanto mais a gente promove uma ideia, mais ela se multiplica, né? Se continuar nesse ritmo, daqui a pouco, né, as pessoas, brasileiros em geral, vai entender que isso aqui faz parte da nossa cultura, e que tem que acontecer e tudo mais, só que tem as suas consequências, tem os seus motivos para se refletir, né, se vale a pena brincar com essas energias. Ok. Explique para nós um pouco do significado de alguns desses arquétipos aí, utilizados nessa data de comemoração do Halloween. Bem, o laranja significa a época em que secam as folhas na Europa, na Irlanda, e elas recebem essa coloração laranja. O preto é a escuridão, é a morte, porque o Halloween, na origem da onde ele vem, é a comemoração da morte. A abóbora é o Jack, né? É o Jack Lanterna, né? O Jack Lantern, né? Vindo do inglês,
que é um espírito que que não conseguiu ascender aos céus, foi mandado ao inferno. No inferno, ele fez um acordo com o demônio, enganou o demônio. Depois, quando ele morreu, ele não tinha nem como ir para o céu, porque ele não era uma alma boa, ele era uma alma considerada ruim, e também não entrou no inferno porque ele enganou, né? Aí ele foi condenado a pairar no mundo material eternamente. E essa lanterna, justamente, a abóbora representa, ao ser colocada uma vela dentro dela, né, e ao significado da vela, em tese seria a iluminação dessa alma para ele encontrar o seu caminho. Mas, infelizmente, tem um significado bastante ruim, essa vela dentro dessa cabeça de abóbora. Essa vela, na verdade, porque o fogo é um transformador, emulador de energia, que pode ser usado para o bem, para se tornar uma chama sagrada, ou manter a baixa densidade, manter a energia ruim, que a gente pode chamar, para explicar fácil para o pessoal, as baixas energias. E quando você acende essa vela dentro dessa cabeça de abóbora, você está, na verdade, significando a expiação e provas, né? Você está dizendo que a vida é isso, né? Você está reforçando o sofrimento, porque é todo esse significado que tem essa cabeça de abóbora, que pode ser engraçado, pode ser bonitinho, pode ser não sei o quê, um monte de coisa, mas o significado é péssimo. O significado é uma vibração tão baixa que não só significa morte, como o sofrimento de uma morte que nunca passa, né? Então, a significância disso, e a vela está para reforçar essa anti-energia, essa coisa baixa, essa coisa densa. Então, a vela não é, como alguns dizem, que é a iluminação para o Jack encontrar o caminho dele, tal, não. Essa vela é a vela, vamos chamar assim, para o pessoal entender bem fácil, é a vela do mal. Essa vela não está acesa dentro da cabeça para dar o caminho para o Jack, coisa nenhuma. O Jack continua sendo, né, um cabresto da baixa energia, dos trevosos, e essa vela é para incentivar essa energia. Então, isso é falando um pouco, né, do significado do Jack. A bruxa, ela foi incluída pela ignorância da sociedade antiga, que colocava, né, as pessoas que utilizavam da magia e da utilização de ervas, de plantas, na qualidade de bruxa. Então, como é uma festa que festeja a morte, então colocaram as bruxas dentro do pacote. A vassoura, ela tem um significado de limpeza, de afastar, tudo mais. Então, quem fala dessa comemoração mistura as coisas de forma a colocar uma energia baixíssima, de baixa densidade, né, frequência, densidade, com algo que, então a vassoura da bruxa é para limpar, é para fazer a limpeza. E a bruxa, nesse significado, né, é a entropia. Porque o significado da bruxa não é da maga, da mulher mágica, da mulher que opera a magia. É de uma mulher entrópica, uma mulher que envelheceu, né, as baixas energias lhe sugaram a força a ponto de ela ficar uma figura decrépita. Então, né, ela, na verdade, ela simboliza a entropia. O que é entropia? É envelhecimento, seja da alma ou do físico, né? E por aí vai. E aí nós temos aqueles símbolos agregados, por exemplo, a caveira, né? O esqueleto, a caveira, né? A caveira é um símbolo fantástico de iniciação e transformação. Entretanto, ele traz o quê? A mensagem da morte e da transformação. Então, numa iniciação, é muito importante usar a caveira. Mas não é para chamar espírito ruim, não. É para que o iniciado entenda que morreu alguém que é, vamos dizer, não iniciado para a iniciação. Nisso, a caveira, ok. Só que isso em rituais de organizações específicas que sabem usar o significado.
Tirando daí, você colocar uma caveira no contexto da vida, né, desenhar ela no corpo, ter ela como um chaveiro, usar ela de enfeite na sala, você está dizendo para você que você está morrendo todo dia. Será que você quer morrer todo dia? Você quer se transformar todo dia? Você quer deixar de ser você todo dia? Não dá. Você pode fazer uma iniciação na sua vida nesse sentido. Não, eu vou usar a caveira para significar que minha vida, que eu não quero mais, passada, morreu. Eu sou outra pessoa hoje, ok? Você está no caminho. Agora, se você mantém esse símbolo, né, exaltado em você o tempo todo, será que você quer morrer todo dia? Será que você quer ser, né, o significado de um renascimento todo dia? Quem tem que renascer todo dia, uma hora não aguenta mais, fica exausto. Verdade. Então, é um significado aí da caveira. O morcego significa a escuridão. Até porque o morcego não é um animal que tem a visão, ele usa o sonar, ele tem uma visão muito precária. Então, ele significa escuridão mesmo, né, do não enxergar. O que é o não enxergar? É inconsciência. É a tolice humana. O ser humano que está em desespero no mundo está no mundo da inconsciência. É o morceguinho que está voando por aí. E as pessoas brincando com isso, achando engraçadinho, bonitinho, pendura morceguinho, faz não sei o quê, vassourinha. Volto a dizer, ninguém está dizendo que você não pode fazer isso, mas saiba o que você está fazendo. Aqui a gente veio para falar disso. Veio para falar disso. Então, e como eu disse no início, no campo da energia, da vibração, não existe moral. Ah, é brincadeirinha. Não, lá funciona, energia é energia. Não tem brincadeira. Então, há de se refletir bastante sobre isso, né? Sem dúvida, nossa, é interessantíssimo. Podemos entender, então, que tem algo de muito negativo nessa espécie aí de comemoração? Totalmente. Totalmente. E esse negativo é o negativo mais cruel que existe na vida de um ser humano. Não por ser Halloween, mas porque os arquétipos negativos, eles não são instantâneos. A pessoa brinca numa festa de Halloween, vai para casa, acha lindo, acha engraçado, acha que foi legal, e aquele negativo pode surtir efeito dias, meses ou anos depois. Ela pode ser induzida a se deprimir, ela pode entrar num estado de depressão, ela pode ter um repente de tristeza que ela não entende. Quanta gente que não tem crise de choro e não sabe, você pergunta, a pessoa nem sabe porque está chorando. Ou outras coisas mais, eu estou falando de uns aspectos emocionais. Mas o coeficiente do negativo vivendo num ser humano que foi feito para ascender, né, causa o que a gente conhece como sofrimento. Por quê? Hoje interessante, né, Walter? Desculpa te cortar. Hoje interessante, até nas escolas estão comemorando Halloween com os pequeninos. Sim, né? Isso eles põem nas crianças, aí a criança cresce. Hoje, eu trabalho num lugar que hoje uma pessoa foi subir no prédio, 3 moças, né, em comemoração do Halloween, uma estava vestida de noiva, com o vestido todo ensanguentado, com o rosto todo maquiado, como se ela tivesse sido vítima de um assassinato. Olha o que as pessoas estão fazendo consigo mesmo. E acham que isso é brincadeira. Acham que isso é brincadeira. Ainda que ela viesse com os arquétipos originais do Halloween, vai, né? Mas aí começam a inventar esse tipo de coisa. Você vai lá na região da 25 de março, que tem aquelas lojas de coisas de festa e não sei o quê, tem boneco inteiro. Tem boneco inteiro feito para essa comemoração que representa um morto na rua por atropelamento, ou um morto por outras razões. E tem gente lá que compra para fazer festinha com isso. Então, cada um tem que saber o que quer e o que está. Oi? É uma inversão total, né, de... Sim. Nossa, é verdade. O que você, então, recomendaria para as pessoas sobre esta data e comemorações? Em primeiro lugar, não fique só na nossa live aqui, vá pesquisar mais,
se esclareça mais sobre isso e saiba com que você está mexendo. Em primeiro lugar, o dia que você estiver realmente sentindo na alma com o que você está mexendo, você não mexe mais. Porque se eu disser aqui para você, não comemore o Halloween, eu estou fazendo pregação, eu estou dando aqui uma dica, né? Estou dizendo o que as pessoas têm que fazer, não é a nossa finalidade. A nossa finalidade é esclarecer. Então, o que eu recomendaria? Vai, pesquisa, vê o que o Walter falou, né? Pesquisa. Tem o canal Ensinamentos da Era de Aquário, tem um trabalho lá feito, maravilhoso, de 8 minutos, que explica sobre tudo que a gente está falando, sob o ponto de vista vibracional, frequência, mostra gráficos, onde reside a energia mais densa, onde vai a energia mais elevada, o que acontece com o seu cérebro, está narrado de uma forma brilhante, linda, né? Então, isso também soma com o nosso trabalho de hoje. Então, eu recomendo que entrem lá no YouTube, Ensinamentos da Era de Aquário, dá uma olhadinha lá, né? E que é uma oportunidade de vocês, né, conheçam. Quanto mais você conhecer, mais você vai poder tomar a sua decisão. Se você realmente vai ficar brincando com a abóbora do Jack, se você vai se vestir como uma pessoa morta aí para fazer graça, o que você vai escolher? É isso que eu recomendo fazer. Conhecimento é poder, né? É isso aí. Tá? Ô, Walter, há algo diferente aí em relação ao que vivemos aqui no planeta para as pessoas prestarem atenção aos significados desses arquétipos? Sim. Hoje, isso não combina mais com a energia que existe no planeta. Não esqueçam que o divertimento, os filmes de terror, essas coisas que se relacionam a essa data, todos os mais arquétipos de morte, destruição, não tem divertimento nisso, tá? Desculpa, estraguei a festa de todo mundo, estraguei o filme de terror, estraguei a vontade de todo mundo, mas a verdade é essa, não tem lugar para isso. Os meus filhos foram criados, quando adolescentes, assistindo a contragosto do pai, The Walking Dead, que é aquele filme dos zumbis lá. Eles chegaram a falar para mim, com uma certa crença, assim, que que eles estavam se preparando para um apocalipse zumbi. Veja o que esse seriado não já fez. E eu não tinha o que fazer, eu explicava, eu dizia para eles, filhos, nada que representa um corpo decrépito, algo que leva um tiro, esfacela a cabeça em pedaços, pode ser algo que vai trazer uma energia positiva dentro de vocês. Eu cansei de falar isso para eles, mas a mídia ainda é mais forte do que a palavra de um pai, de a palavra de um professor. E isso tem consequências. Não sei, eu desejo tudo para os meus filhos. Não é só meus filhos, a geração deles. A mais velha hoje tem mais de 30 anos, então a geração dela foi poluída com essas coisas, como a nossa também, porque eu, quando era criança, também aparecia na televisão a Sessão Mistério, lá, uns filmes ruinzinhos para caramba. Mas quando a gente aprende, quando a gente entende qual que é o processo, onde você está e o que você quer, você tem a oportunidade de mudar, tem a oportunidade de fazer escolha. E o planeta hoje está numa vibração de quinta dimensão. Não cabe mais isso, nem de brincadeira. Quer brincar? Brinca com as flores, com o amor, com a primavera, com a estação do ano, sabe? Arruma um personagem que seja um personagem positivo, que representa a vida, que representa a alegria. Arruma alguma coisa boa para comemorar. Dá para fazer palhaçada com essas coisas também, não precisa ser a abóbora lá com a vela lá dentro. Né? Então, é isso que precisa prestar atenção. Né? Esse é o diferente de hoje. O mundo mudou. Não adianta falar que sempre foi assim. Sempre foi assim, agora não é mais. Agora não é mais, pode ter certeza disso. É verdade. Ô, Walter, de acordo com essas reflexões, então é uma escolha das pessoas baixarem vibração comemorando a morte e a perda do que refletir ao que de fato engrandece o ser humano? Sem dúvida, sem dúvida. É tudo que eu disse agora e o convite que eu fiz para as pessoas. Né? Pense nas suas escolhas. O que é bom para você?
né? Acabou a festa, acabou a festa do ruim. Se você não quer mais um planeta ruim, não comemore. Não comemore a morte, comemore a vida. Isso aí. Não comemore as trevas, comemore a luz. É Não o foco. comemore a alma penada de um coitado que virou uma abóbora, com uma vela lá dentro emanando essa anti-energia. Providencie um arquétipo positivo e comemore em torno desse arquétipo positivo. Torne a chama que está na cabeça do Jack lá algo sagrado, e não algo que profana a vida, que fala de morte, que fala de perdição, porque é uma alma penada, uma alma que não tem por onde ir. Então, a reflexão é essa. A escolha é essa. O que você quer para você? O nosso professor, Norberto Kepp, dizia uma coisa que é sábia: ninguém pode fazer papel de mocinho e bandido ao mesmo tempo. É verdade. Ou é uma Ou coisa você ou outra, está... né? Exatamente. Ou você está para ascender, que é a sua missão, ascender. O ser humano é uma criatura que é para ascender, para criar consciência, para expandir a consciência. Ou você vai ser mais um, só que você tem uma coisa que não deixa você no plano baixo, que é consciência, é inteligência. São capacidades que estão no ser humano. Para você ficar no plano baixo, você tem que se animalizar, você tem que se transformar num animal. E aí não dá mais. Quem nasceu como ser humano agora tem que ascender dentro dessa matriz. Isso aí, olha que bonito, hein? Ô, Walter, concluindo, de acordo com o que fica em torno das pessoas o tempo todo, em termos aí de vibração, é desaconselhável comemorar essa data? Sim. E, como é uma pergunta, a gente responde. Né? Eu disse lá no início que eu não queria aqui trazer nenhum tipo de condição, porque lá no programa o Dr. Walter falou junto com a Ângela, então agora eu tenho que fazer, não. Mas, diante dessa pergunta, o que eu tenho a dizer é que a escolha é outra, né? Transforme o seu Halloween numa data de vida, de ascensão, né? De comemoração. Comemore a primavera. Tem o equinócio de primavera para ser comemorado, ninguém liga por equinócio da primavera, é uma data fantástica. Tem um equinócio de outono, tem um equinócio de inverno, tem 4 datas importantes de mudança planetária que pode ser comemorado, né? Existem comemorações na Europa que comemoram a colheita, que comemoram a abundância. Por que não fazer isso aqui no Brasil? Por que as pessoas não comemoram Halloween agradecendo as graças que receberam nesse ano, né, as conquistas? Isso sim vai fazer de você uma pessoa merecedora, né, que vai encontrar a felicidade que você deseja, ou que te prometeram um dia que você seria feliz, né, as suas atitudes e essas consequências. Então, se é para me perguntar se deve comemorar ou não, obviamente que não, porque não é o que o ser humano quer, não adianta falar. Todo mundo, no senso comum mediano, não vai dizer que, não, eu nasci para ser, né, para dar tudo errado, eu nasci para ser um Halloween da vida. Ninguém fala isso. Então, se a meta é ser feliz, progredir, crescer, fazer parte da consciência, né, como um fator importante, obviamente que o caminho é outro, né? É verdade. Walter, mesmo falando de arquétipos, até as músicas que nós ouvimos, né, elas influenciam muito. Sem Por dúvida. exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui, que inclusive essa pergunta já veio diversas vezes para você, eu vou aproveitar já que você falou de arquétipos. Músicas de fossa. Quando a pessoa ouve essas músicas, ela não vai ter mais processos emocionais conturbados? Sim, a música, ela te coloca em vibrações elevadas ou vibrações baixas, difíceis. Música é um alimento da alma, assim, 5.0, não é nem 2.0, é 5.0.
A música que você escuta é o que vai fazer com a tua alma. Uma música, ela pode te trazer saúde, como pode te deixar doente. Não adianta também, a turma do trash, não sei o que aí, que eu não vou nem citar a continuação, mas todo mundo sabe que trash é lixo, né? Trash alguma coisa, né? Vai falar, não, mas é uma vertente, é uma vertente de expressão, não, é uma vertente de dissonância e de problemas sérios, né? Em relação à alma das pessoas, o que as pessoas precisam e o que as pessoas merecem receber. E pior, a música, ela é mais ou menos como a comida. Se você dá música muito estragada para as pessoas, elas vão só querer consumir disso. É como se comesse uma comida estragada, já acostumou a comer comida estragada, sim, e aí começa só querer, né, consumir esse tipo, né, de vibração baixa. Aí a pessoa também está numa vibe difícil, e aí depois não reclama se não vai ser feliz. Né? Verdade. Bom, estamos aí nos nossos momentos finais. Queria agradecer ao Walter Trebitz, toda semana aqui nos presenteando com todos esses conhecimentos e com todo esse afeto, né? Porque compartilhar conhecimento é entregar afeto ao pessoal. E queria deixar a palavra final para você, Walter. Se quiser fechar o programa, fique à vontade. Mais uma vez, né? Agradecer você, Ângela, por essa oportunidade. Eu que agradeço, imagina. A equipe da TV Galáctica, a todos que estiveram aqui ao vivo com a gente e ainda aqueles que virão assistir, deixar também a nossa mensagem, que é de esclarecimento, né? Não é de convencimento e também não é para mudar a atitude das pessoas perante o que a gente fala. A gente só traz conhecimento, cada um, né, absorve e aproveita como quiser. Agradecendo a todos aí, até a próxima sexta-feira estaremos aqui de novo, falando de um novo tema. Gratidão, Walter, gratidão você que nos assiste. Até o próximo ponto zero. Vem com a gente nessa jornada. Gratidão. Até. Tchau, Walter. Tchau.